Galera, saiu o episódio 5 de Minhas Aventuras com o Superman. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre isso e também sobre o vilão desse novo episódio, que é o Exterminador, que é um traje que eu achei muito polêmico. Então nesse vídeo nós vamos conversar sobre isso, tá? Então agora, vamos ao vídeo. Fala galera, bem-vindos ao Refúgio do Morcego, eu sou o André e antes de tudo deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos, que isso é bem importante, porque só aqui você vai encontrar conteúdo do Batman da DC, então eu recomendo muito você fazer isso. E vamos falar sobre esse episódio 5 que eu gostei bastante, porque o visual em si de todos os personagens e também o visual do principal vilão desse episódio, assim, que é o Exterminador, eu gostei bastante porque ele é meio polêmico para algumas pessoas lá no Twitter, que ao longo do episódio eu vou falar sobre isso, porque tem essa polêmica desse traje que eu vi muita gente reclamando. Tudo começou lá no apartamento da Lois, ou é a casa dela, não lembro direito, que ela ficou muito brava quando ela acordou, né? Que tipo assim, ela tava olhando pra foto do Clark, que como Superman, ela ficou brava lá, e ela falou, por que você mentiu pra mim? E tal, eu tava falando com uma foto, né? Digamos assim. E aí depois parte pra uma outra cena, onde o Jimmy ficou muito feliz quando ele acordou, porque ele tava querendo acampar, descobrindo aquele segredo lá do Pé Grande, que estava invadindo o acampamento. Ele pensou que ele estava conversando com o Clark, mas o Clark não estava lá porque ele estava salvando as pessoas. Aí depois, né, meio que o Jimmy ligou pra Lois, conversando com ela e tal. E aí a Lois, ela tava meio que falando assim, e nesses horários aí, o Clark ele tava com a gente quando o Superman tava salvando as pessoas, no caso, ela tava meio que ligando isso. E aí o Jimmy não queria nem saber, o Jimmy falou assim, que ele queria só saber sobre o acampamento, aí depois ele meio que desligou e tal, eles acabaram de conversar, e eles foram lá pro Planetário, e aí ele encontrou o Steve, aquele cara bigodudo fortão, meio que falando assim, vamos fazer uma matéria lá e tal. Eu achei muito legal de ver, porque, por exemplo, nesse episódio que parece mesmo, é que o Clark e a Lois estavam meio que distanciando o Jimmy, mas não intencionalmente, sabe? Porque eles estavam tendo aquele, meio que tipo um clima deles romântico, sabe? Então, eu gostei bastante desse episódio por conta disso, sabe? Aí depois, na próxima cena, tem um grupo de vilões que estão assaltando meio que uma loja de mecânica, algo do tipo. E aí no beco aparece o Exterminador, que esse teve polêmica por conta do capacete dele. Mas na minha opinião, eu achei muito bonito esse traje, tá muito igual aos quadrinhos. Mas o capacete não tá igual assim o dos quadrinhos, porque muita gente tava reclamando que parecia muito uma caveira. Mas cara, pra mim não é um problema, porque eu acho que o pessoal tá reclamando dos visuais dos personagens, dos vilões, não dos personagens. Eu acho isso meio chato, porque o pessoal reclama de tudo que vê alguma série em alguma animação da DC. Então eu acho que pra mim não é um problema nem os vilões e nem os visuais deles, porque o visual do Exterminador eu achei muito top. É claro que tem às vezes uns vilõezinhos meia boca, só que tipo assim, você tem que entender que eles não querem colocar os vilões mais clássicos assim, sabe? Eles querem colocar vilões que não é tão conhecidos assim pra eles ficarem mais conhecidos, sabe? Isso que é o legal, sabe? Você meio que diferenciar um pouquinho, sabe? Eu gostei bastante, sabe? Porque pra mim não é igual a série animada do Superman lá antigamente, nos anos 90. Pra mim essa série eu achei muito legal. Aí depois tem uma outra cena onde a Lois, ela meio que encontrou meio que uma caixa onde tem um peso de academia lá do Steve, lá na salinha dela com o Clark e também com o Jimmy, onde eles trabalham lá. E aí depois ela não consegue levantar. Aí depois o Clark surge, meio que pega essa maleta e joga na gaveta e destrói tudo. E aí depois ele vai pra fora e pega meio que um quadro de anotações lá de crimes. E ele fala assim que ele quer desvendar esse mistério como se fosse meio que um jornalismo, né? Tipo, ele quer fazer uma matéria meio que investigando quem tá meio que pegando várias armas e integrando para várias pessoas e tal. E aí depois a Lois e o Clark tem esse momento de romântico, assim, sabe? Eu gostei bastante desse tipo de cena, porque cada episódio tem cenas românticas dos personagens, mas sempre é interrompido, porque nessa cena também foi interrompida por conta de um alarme que estava tendo, meio que um alarme de uma pessoa que estava falando assim que tava acontecendo alguma coisa na cidade, e aí depois ele vai lá e depois ele vai lá e sai do Planetário e salva as pessoas. Então, tipo assim, eu gostei demais porque, por exemplo, eu achava que iria demorar um pouco mais
pros dois ficar tendo aquele romancezinho, sabe? Mas tá acontecendo muito depressa, e principalmente quando ela descobriu que o Clark é o Superman. Eu achei muito cedo demais, eu preferia que ela descobrisse lá pro final da primeira temporada. Mas pra mim não é o problema. O legal é que a série tá acontecendo e eu quero muito que tenha a segunda temporada, a terceira, porque eu gosto bastante do Superman, eu gosto bastante desse tipo de série. Eu espero que eles pegam esse traço e fazem com outros personagens também. Porque o traço eu gostei bastante por conta da série do Incrível Man, eu acho que é o Invisível Man, alguma coisa assim, que eu gosto bastante do traço dele. Então, pra mim, não é o problema esse traço. Essa série não tem problema pra mim, mas pra algumas pessoas tem. Não sei porquê. Mas pra mim não tem. Aí depois dessa próxima cena, o Jimmy e o Steve, que é aquele cara bigodudo fortão, eles estão fazendo a matéria assim, só que não é uma matéria pelo Planeta Diário, só que ele mentiu pro Jimmy, mas o Jimmy acreditou. Aí depois, uma próxima cena, tava tendo aquele roubo lá, naquela loja, e aí depois a Lois estava sempre seguindo o Clark pra onde ele estava indo. E aí depois ela falou, espera e tal, e ela colocou uma algema pra ficar junto com ele, né? E aí depois eu achei muito engraçado ele dando soco nos vilões lá. E aí depois ele leva ela lá pro Planeta Diário pra ficar segura e tal. Ela fica bem triste, chorando. Aí depois tem um dilema muito importante nesse episódio, que é meio que os amigos do Jimmy esqueceram ele, sabe? E aí nesse momento, né, meio que o Steve tava certo, falando assim que aos poucos eles vão deixar o Jimmy de fora, sabe? Porque o Clark nesse episódio falou assim que ele queria contar pra Lois que ele gosta dela. Então eu acho que tem esse dilema. Eu espero que, tipo, nos próximos episódios, eu espero que nos próximos episódios não fazem que o Clark e a Lois deixam o Jimmy, porque os três juntos são uma maravilha. Eu gosto bastante dos três. Eu espero que na série não deixe o Jimmy para trás, mas eu quero que os três fiquem juntos pra sempre, assim, em todas as cenas eu quero que eles fiquem juntos, sabe? Porque eu não gosto muito quando eles separam cada personagem, sabe? Eu sei que às vezes é legal pro depois o Superman salvar eles e voltarem juntos, mas na minha opinião eu não gosto quando eles fazem meio que separar os três de uma vez, sabe? Eu acho legal isso porque, tipo, dá uma coisa mais dinâmica pro episódio, sabe? Porque se você fazer isso, o episódio vai ficar chato, sabe? Porque o legal mesmo é ver os três juntos, sabe? E a cena final desse episódio eu achei incrível porque, tipo, tava tendo meio que uma explosão no lugar meio que onde tinha uma ponte passando vários carros e tal. E aí depois, essa vilã que tem poderes de arma de fogo, meio que tava lutando contra o Superman, mas ela não tava lutando contra o Superman, ela tava lutando contra o Slade, mas ela nem sabia disso. E aí depois, quando o Superman chegou lá no território para impedir ela de fato, aí o Slade congela ela com uma arma de gelo, algo do tipo, e aí depois eles lutam contra o Slade, né? O Superman luta contra o Slade. Eu achei muito legal essa batalha entre os dois e tal. O Superman é meio que, tipo assim, lutando contra os robôs da Intergang e tal, porque o Clark não sabe que é a Intergang que estão fazendo essas armas, né? Ele não explicou isso, mas eu sei que é a Intergang que tá fazendo esse trabalhinho pra ele, sabe? Então, tipo assim, eu achei muito legal de ver essa batalha entre os dois. Aí depois, quando ele é derrotado, tipo, derrotado assim, porque meio que um general e a Amanda Waller estavam discutindo se vai matar o Superman ou não, e aí o general falou assim, não, aqui você não vai matar o Superman porque essa missão é minha, e você vai ver que as pessoas estão lá embaixo, que vai destruir tudo, eles vão morrer. E aí depois ela falou assim, você vai poupar ainda mais a vida das pessoas que vão morrer em breve? Pode ser que vai acontecer alguma coisa com a cidade que pode ser que alguém vai morrer, algumas pessoas vão morrer ou não sei, mas o plano deles é ele matar as pessoas, não sei, com alguma explosão, eu não sei direito, que não foi específico. Aí depois, na cena final mesmo, quando todo mundo foi pro seu lado, o Superman voltou lá pro Planeta Diário e encontrou a Lois ainda lá chorando e tal. E aí depois estavam discutindo lá, que a Lois descobriu que o Clark era o Superman, ficou meio que surpreso, porque ela caiu, porque ela meio que quis cair do prédio, e aí o Clark tinha que salvar ela. E aí depois ela ficou brava com ele, e eles falaram assim, a gente não tem mais amizade, o episódio acabou. E o que eu sei mesmo é que é o seguinte, que no próximo episódio, teve até teaser e tal, que o Jimmy ele ficou... meio que ele foi lá sozinho no acampamento e aí ele foi capturado pelo aquele pé grande e tal. E aí nesse teaser mostra meio que o Clark e a Lois indo até esse lugar para salvar o Jimmy. E aí depois eu acho que esse dilema, o dilema que estava nesse episódio, eu acho que pode ir pra vala porque eles vão considerar de novo o Jimmy ficar de novo com
com o Clark e com a Lois. Isso que eu gosto. Eu gosto que os três ficam juntos, porque os três ficam muito legal, muito engraçado, os três de uma vez, sabe? Bom, gente, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Aqui do lado vai ter outros vídeos do Batman da DC, caso você queira assistir depois desse vídeo, tá? Então é isso, até a próxima. Fui, tchau, pessoal!